O filme de hoje, pelo menos pra mim, é o único que pode competir com Pulp Fiction pelo título de melhor obra do diretor. Pode até não ser o melhor, há argumentos para ambos os filmes, ou até algum outro do diretor, mas no quesito nível de satisfação é impossível superar. Quem patrocinou esta crítica foi o Alisson Rocha, que não quis mandar alô da vez pra ninguém, então o alô da vez vai pra ele. Um abraço, Alisson, obrigado. Ele pediu para eu tentar responder algo sobre o Hans Landa, sobre se ele sabia ou não da identidade da Shoshana. Eu não sei se dá pra dar uma resposta definitiva, mas eu vou chegar lá. Se você quiser patrocinar uma crítica no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando um Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? What are you doing? Do you not talk to me? Vamos lá. Inglourious Basterds, ou Bastardos Inglórios. O filme se passa na França durante a Segunda Guerra Mundial e intercala os planos de um grupo de soldados judeus com os da dona de um cinema para assassinar os principais líderes nazistas e acabar com a guerra. A direção é do Quentin Tarantino, ele adora fazer referências a outros filmes clássicos, outros que pouca gente ouviu falar, filmes dele mesmo. A cena da Shoshana fugindo, visto de dentro de casa para fora, é uma referência ao The Searchers, de 56. A cena da Shoshana rindo no cinema, em preto e branco, com as chamas, é uma referência à Metrópolis, de 27. Toda aquela sequência de abertura maravilhosa do Landa chegando na casa do Monsieur Le Petit é tirada do filme Três Homens em Conflito, de 66, e a mesma coisa, só que fica melhor ainda aqui por causa da qualidade dos diálogos. E esse até então foi o seu filme mais maduro. O Tarantino tinha sido criticado de não trabalhar tanto o suspense em seus filmes, porque ele era muito dinâmico, muito da violência, muito da ação. Esse filme certamente tem violência, mas ele dá pelo menos duas masterclass de suspense e tensão, mas ele se permite reescrever a história para deleite do espectador. Ele fez a mesma coisa em Django, ele também fez isso no Once Upon a Time in Hollywood, no finalzinho, no ato final, que algumas pessoas reclamaram em relação à violência. Eu acho aquele final maravilhoso, mas este é o seu magnum opus nesse sentido. O capítulo 5 do filme tem um cinema em chamas cheio de nazistas. Quem planejou tudo foi uma judia e um grupo de soldados judeus, os dois planos meio que se intercalam, e a cereja no bolo é que quem acendeu, quem falou ui, Shoshana, e jogou o cigarrinho e tudo começou, foi um homem preto. Wunderbar. Outra coisa irresistível aqui é que ele usa o cinema como principal arma para combater os nazistas. Tem uma entrevista dele onde ele fala que queria que isso fosse algo não apenas metafórico, que o cinema fosse algo palpavelmente usado como uma arma para combater o nazismo e essencialmente para acabar com a guerra. Então o nome da operação é Operation Kino. O espião britânico é um crítico de cinema que vai encontrar com uma espiã alemã que é uma atriz, e tudo se passa durante a exibição de um filme autoindulgente. O diretor divide o filme em 5 capítulos com distintos tons e focos. O primeiro e o quarto são tensão pura. Eu quero falar dessas duas sequências. É uma estrutura narrativa que permite o desenvolvimento paralelo de várias tramas e perspectivas, e o payoff no final, a recompensa no final, costura tudo de maneira irretocável. O roteiro é uma aula de exposição, é uma aula de subtexto também. O diretor é conhecido por escrever muitos diálogos sobre nada, ou muitos diálogos que teoricamente não vão a lugar algum, mas é dentro disso que ele joga momentos de exposição que parecem completamente orgânicos dentro dessa conversa. Então você aprende tudo o que precisa, sem aquelas sequências toscas onde alguém lê para outro alguém aquilo que o filme quer. Eu sempre reclamo disso, mas sempre me irrita. Os diálogos são tão bons. Há alguns monólogos e momentos mais estilosões, mas eu gosto dos diálogos mais simples aqui. Quando o Brad Pitt está fazendo o briefing para os soldados, né, ele fala: "Each and every one of you owes me 100 scalps. And I want my scalps." É muito bom. And I want my scalps. Outro diálogo que eu adoro é quando o plano deles ameaça ter dado errado, porque um monte de gente morre lá na taverna, e ela tá lá com um tiro na perna, eles estão tentando ver o que fazer, e ela fala:
Por acaso algum de vocês, americanos, fala algum idioma que não seja o inglês? Can you Americans speak any other language than English? É uma ótima cutucada que o Tarantino faz, é essa preguiça dos norte-americanos de legenda. Eles ficam fazendo remakes de filmes de 3 anos atrás só porque americano não sabe, e o Tarantino não. As cenas em alemão são em alemão, em italiano, e ele entendeu? Ele tá dando uma cutucada gostosa aqui. Nossa, ele tá dando uma cutucada gostosa aqui. De 4 naquela cadeira de Vime. Isso no contexto errado, a 8ª série explodindo aqui. A sequência toda da taverna é a segunda aula de suspense e tensão que o diretor dá aqui. Tem uma entrevista dele falando que é como se fosse um elástico, que ele puxa até onde... Enquanto ele tá puxando, a cena funciona. Ele fala que a cena funciona melhor com 22 minutos do que com 8, e ele tá certo. Desde que na hora que o elástico arrebente... tenha, né? E aí o tiroteio é maravilhoso, e aquela violência que todo mundo espera do Tarantino... E até aquela fumaça de sangue é sensacional. Parece caótico, mas você sabe exatamente como cada personagem dentro daquele espaço confinado morre. Até o diálogo com o Wilhelm é muito bom, porque ele, por mais que esteja bêbado, de certa forma, tudo aquilo tenha sido culpa dele, quando ele tá lá, falando, olha, eu quero confiar em você, mas como eu posso? Eu sou testemunha de tudo isso aqui. Até parece que você vai pegar sua espiã e ir embora e me deixar... E aí, na hora que ele finalmente cede, você pensa, será que quem o mata é ela? Eu fiquei até meio assim, tadinho do Wilhelm. É também o filme mais engraçado do diretor, tá longe de ser uma comédia, mas ele consegue criar humor dentro de situações tensas. O personagem do Brad Pitt é praticamente um alívio cômico. Eu vou chegar no elenco. A cena dele falando Gorlami é sensacional, porque é a coisa menos italiana que você ouviu na vida. Gorlami. Scusi, com'è? Gorlami. Tem outra que é daquele ator que tá no The Office, eles dois estão sentados assim, eles conversando com o Hans, ele fala, o apelido dos nazistas pra mim é o pequeno homem, é tão bom. Ou o Hans Landa falando, that's a bingo! É engraçado sem precisar ser uma comédia. A trilha sonora é sensacional, tem várias composições do Ennio Morricone, tem música do David Bowie. As escolhas dele são tão boas que você não consegue mais imaginar certas cenas sem a música. Eu não sei como ele faz isso. Alguns aqui batem certinho com um tom de ironia e quase paródia do filme. A música The Verdict do Morricone no comecinho, quando abre com aquela família pacata vivendo a sua vida e os campos verdes, tudo lindo. E aí o Hans, né, o mal se aproxima, diz, aquela música dá arrepio. Ou quando ela tá se arrumando para exterminar os nazistas, a música é Putting Out the Fire with Gasoline, do Bowie. O Tarantino escreve tão bem que ele consegue fazer você quase admirar um nazista. Tem uma cena que eles vão tentar, os bastardos vão tentar arrancar informação de um general e ele se nega, né? Ele manda fuck you, blá, 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 blá. E aí chega o Eli Roth com um taco de beisebol, né? E vê um negocinho aqui e fala, você ganhou isso, matar judeus? Aí ele, coragem. E você fala, esse... Beleza, nazista, nojentão, tem que morrer, mas corajoso ele é. A cinematografia do Robert Richardson transmite a desolação e a tensão da França ocupada pelos nazistas, com tons desaturados, interiores com pouca luz e exteriores nublados. A opulência nazista é retratada com tons fortes de vermelho e dourado, em contraste com os tons escuros que acompanham o elemento de espionagem do filme. Os close-ups durante os diálogos intensificam a sensação de desconforto e o foco nas reações reflete as batalhas psicológicas que estão em jogo. Falando em batalhas psicológicas, vamos ao meu personagem preferido do filme, Hans Landa. Interpretado pelo Christoph Waltz, ele ganhou o Oscar por esse filme e é o meu 4º vilão preferido de todos os tempos. Na cena que apresenta o personagem, você aprende que ele é culto, metódico, educado, poliglota, sarcástico e um completo assassino. Só a cena de apresentação dele é uma aula total de sutileza, de criação de atmosfera, de dinâmica de poder, a forma como ele vende a ilusão de que o Monsieur Lapidite está no poder, ele é educado, ele pede licença, ao mesmo tempo, mesmo sem se exaltar com aquele sorrisinho demoníaco, ele, por exemplo, segura a mão de uma das filhas de um jeito
não chega a ser fisicamente agressivo, mas é o suficiente, é um desconforto forte o suficiente pra, sabe, a presença dele é como uma toxina que se espalha pela casa. É uma sequência longa, mas nunca fica cansativa, porque a tensão é completamente crescente, então você não tá tipo, que saco, você tá assim, velho, onde isso vai parar? Quando ele desce a câmera e mostra que a família da Shoshana, tá debaixo do chão, cai um piano de tensão nas suas costas. Pouco depois tem a cena que ele pede pra usar o cachimbo. O Tarantino até falou numa entrevista que o personagem nem fuma cachimbo, é só mais uma tática de interrogação, e por mais que seja engraçado, porque na hora que ele pega o cachimbão do Sherlock Holmes, grandão, todo mundo dá uma risadinha, mas é o momento checkmate. Então, simbolicamente, pelo cachimbo dele ser muito maior do que do Monsieur Le Petit, eu adoro falar Monsieur Le Petit, também é o momento onde ele fala, você perdeu, eu sei o que está acontecendo, ele faz todo aquele diálogo maravilhoso das alegorias, que tipo de bicho os judeus são, que tipo de bichos nazistas são, e nessa hora você vê a derrota do Monsieur Le Petit, e ele, né, a expressão no rosto do Hans Landa é muito marcante nessa hora, né, acabou a brincadeira, e inclusive essa expressão volta a ser usada lá na frente, eu vou chegar lá. É um personagem que está sempre interrogando, ele é dos mais imponentes que eu consigo lembrar. E ele gosta de brincar com as suas presas, mesmo quando você sabe que ele sabe algo e ele poderia relevar e agir em cima daquilo, ele não o faz. Por exemplo, na cena do cinema, quando estão falando do Gorlami, e inclusive ele morre de rir na cara dela quando ela fala que quebrou o pé escalando numa montanha. Tá na cara que ele já sabe, mas ele não quer, ele, calma, não, quando eu colocar o sapatinho e ela olhar nos meus olhos, entendeu? Então ele tem essa coisa sádica, satânica quase. Por isso que se eu fosse apostar, eu diria que ele sabia que aquela mulher, a dona do cinema, é na verdade a Shoshana. Quando ele vai conversar com ela no que ele disse era apenas uma formalidade, há várias dicas, tem uma hora que ela meio que ameaça se levantar, ele bota a mão no ombro dela. Não muito diferente do que ele fez com a filha do Le Petit. Depois ele pede leite pra ela, e aí você lembra que na cena inicial ele bebe leite também. E aí pode ser uma total coincidência, ele, dá um leite pra ela, mas, né? E há um momento no diálogo dos dois onde ele fala, tinha mais uma coisa que eu queria falar com você. E aí a expressão dele fica igualzinha à expressão que ele faz quando ele fala pro Le Petit, você está escondendo os judeus aqui na sua casa, não é verdade? Tipo, ele já fala sabendo, e a mesma expressão, só que aí ele decide, não deve ser importante. Depois eu lembro que ele decide brincar mais com a sua presa, não dá pra saber definitivamente se é isso que ele faz, eu não sei se ele tinha foto da Shoshana. Como eram os arquivos em 1944, e o Tarantino é um escritor bom o suficiente para colocar pistas que podem reforçar o argumento para ambos os lados. Se eu fosse apostar, eu diria que sim, ele sabia. O Brad Pitt está ótimo aqui, engraçado pra caramba, é um dos personagens mais caricatos dele, quase um alívio cômico, que eu gosto do jeitão, né, o sotaquezão, e o jeitão que ele fica assim, uma coisa meio Poderoso Chefão, e ele, enfim, ele tem uma presença que dá leveza, porque é um filme que fala de coisas muito pesadas, então o Tarantino, eu falei que esse filme é uma série de aulas, né, e uma delas é como achar o tom certo, como injetar o humor. Eu gosto muito do fato do filme não explicar como ele conseguiu aquela marca no pescoço, então isso faz você elaborar uma história, então cada pessoa que assiste ao filme vai ter uma história diferente para a origem do Aldo. Acho que todo mundo meio que concorda que foram os nazistas, ele em algum momento foi preso, quase morreu, não sei se foi enforcado, mas em que circunstâncias a gente nunca vai saber. Tem um diálogo muito bom quando ele descobre que o encontro vai ser numa taverna subterrânea e ele fala, a gente não se luta num porão, não se luta num porão. E ele fala tanto, ele tá tão indignado, incomodado no fato de ser num porão, que é impossível não lembrar do Fight Club. Eu gosto muito da Melanie Laurent aqui, ela é ao mesmo tempo vulnerável, mas determinada, então ela é casca grossa, ela consegue segurar a onda, né? Aquela cena dela com o Hans Landa, ela tá assustada, mas ela tá segurando a onda, e assim que ele sai, ela desaba, então... E eu adoro as interações dela com o Daniel Brühl, eu vou chegar lá, mas
Quanto mais ele se gaba dele mesmo, e quanto mais ele tenta, mais ela fica... muito bom. E ela fala pouco, mas reage muito com os olhos e consegue disfarçar as reações para o outro personagem que tá contracenando com ela, mas não pra gente. Então, a gente tá dentro da piada, a gente sabe o que ela tá pensando através do olhar. A Diane Kruger também tá ótima, eu adoro a maneira como ela consegue adaptar as situações, né? Então, ela vai lá, não, você calma, imagina. Ela neta um monte de testosterona ambulante na mesa e ela segurando a onda, até que ela não tem mais pra onde fugir quando Landa coloca o sapato no pé dela. Aliás, é uma morte muito boa. E é uma personagem inteligente, eu gosto muito da parte onde ela tá lá, ela levou um tiro na perna. O Brad Pitt tá desconfiado, enfia o dedo na ferida. Como é que rolou lá? O que aconteceu? Ela usa o raciocínio dele, usa a lógica e fala, olha, o fato do carinha tá lá comemorando o nascimento do filho dele, ou foi uma triste coincidência, ou foi uma maneira minha de querer sabotar. Não pode ter sido as duas. Aí ele... Aí eu gosto de cenas assim. Being there was either a trap set by me or a tragic coincidence. It couldn't be both. O August Dill tá sensacional. Ele representa toda a tensão daquela sequência na taverna, quando parece que ela tá ficando estática e eles vão se livrar do problema do soldadinho bêbado. Opa, ele chega, muda toda a dinâmica e o joguinho. Mas é uma sequência para assistir mais de uma vez, porque na primeira você até pesca quando ele percebe que o Fassbender não é alemão, né? Quando ele faz um sinal, mas você ainda não sabe por quê, porque a personagem só fala na cena seguinte. Aí você quer ver de novo para saber o momento exato. Então, é uma sequência de muitas camadas de um fator reassistibilidade absurdo. O Michael Fassbender também, sagaz, charmosão e segura bem a onda diante das desconfianças, né? Opa, esse seu sotaque aí, ele inclusive usa um filme, né, para vender que ele... meu, se você viu tal filme, aquele era meu pai, tem uma hora que tem um close-up, aquele era eu e tananã, e consegue meio que apaziguar o soldado lá que tá super desconfiado até ele se entregar com o negócio, né, do 3, o 3 alemão é assim, né, e ele faz assim. O Daniel Brühl tá o perfeito bocó aqui, não fala mais nada, é um bocó completo. O Eli Roth tá operante, eu não gosto muito dele como ator e diretor é medíocre, assim, filminhos nota 5, 6, mas eu gosto do que ele representa aqui, porque o Tarantino falou em outra entrevista que na grande maioria dos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, filmes sobre o Holocausto, os judeus sempre são retratados como vítimas, porque eles foram. Então ele queria trabalhar a figura de judeus que eram temidos pelo exército alemão, e ele, do grupo dos bastardos, é o que mais representa isso. E eu gosto muito da cena que ele bata um dos guardias, que ele chega, champanhe, e ele faz o negócio. Ele também faz bem a cena do Margheriti. Velho, é muito bom, porque supostamente, né, o Brad Pitt é o que falava mais italiano, ele o segundo e o terceiro não falava nada, e um é Gorlami, o outro é Margheriti e o terceiro é Dominic De Coco, o terceiro faz certinho. Bastardos Inglórios é uma série de aulas deliciosas de elementos da linguagem cinematográfica. É uma aula de como escrever humor sem ser pastelão, é uma aula de como criar e sustentar suspense e tensão, é uma aula de como entrelaçar arcos distintos, é uma aula de escolhas musicais, é uma senhora aula de diálogos e, além de tudo, é um dos revisionismos históricos mais legais que você pode assistir. Nota... Alisson, obrigado mais uma vez. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.